Olá, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho de sonhos. Aqui, cada história é como uma nuvem macia e tranquila, feita para embalar o seu sono. Se você quer sempre ouvir uma história nova e aconchegante, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora encontre um lugar bem confortável, deite devagarinho, feche os olhinhos e sinta o corpo relaxar. Lara e o dia em que tudo mudou. Capítulo 1. A pequena Lara sem filtro. Era uma vez, numa rua cheirosa que sempre tinha um toque doce no ar, morava uma menina chamada Lara. Lara tinha 7 anos, cabelos travessos que pareciam ter vida própria e um par de olhos curiosos que observavam tudo ao seu redor. Mas, apesar da sua vivacidade, Lara tinha um jeito, digamos, especial de se comportar. Uma forma que deixava as pessoas um pouco desconfortáveis. Lara não era uma menina que gostava de usar palavras como por favor, obrigada ou com licença. Parecia que essas palavrinhas mágicas simplesmente não faziam parte do seu vocabulário. Se ela queria algo, ela pegava. Se alguém lhe oferecia ajuda, ela resmungava. E se ganhava um presente, ela olhava, às vezes comentava algo como "era só isso?" e seguia para outra coisa, esquecendo-se completamente de agradecer. Os pais de Lara eram donos de uma confeitaria muito famosa na vizinhança, As Doçuras da Lara. Uma homenagem carinhosa, apesar de tudo. O aroma de bolos fresquinhos, biscoitos crocantes e tortas de frutas era constante na vida de Lara. E para Lara, a confeitaria era como um parque de diversões particular, cheio de guloseimas esperando por ela. Muitas vezes, quando a loja estava cheia de clientes esperando pacientemente a sua vez, Lara entrava correndo, ia direto para o balcão e pegava os doces que lhe apeteciam, sem se importar com as filas ou com outras pessoas que também queriam um pedacinho da alegria doce açucarada. "Eu quero esse", ela dizia, apontando para um brigadeiro, e simplesmente o pegava do expositor. Às vezes, até derrubando outros doces no processo. Os clientes se espantavam, surpresos com a falta de educação da menina. Mas os pais de Lara, sempre gentis e um pouco envergonhados, apenas pediam desculpas com um sorriso amarelo. Não era só na confeitaria. Se um vizinho tentava ser simpático e lhe perguntava sobre a escola, Lara respondia com um monossilábico, ou simplesmente virava a cara e saía andando. Se um amiguinho lhe emprestava um brinquedo, Lara pegava sem dizer nada e, ao devolver, quando devolvia, apenas jogava de volta sem um obrigado. Nos aniversários e feriados, quando tios e avós lhe davam presentes embrulhados com carinho, Lara abria os pacotes com rapidez, olhava o que tinha dentro e, na maioria das vezes, ia brincar com o presente sem sequer olhar para quem o havia dado ou dizer uma palavra de agradecimento. As pessoas se sentiam um pouco tristes com a falta de reconhecimento, mas tentavam entender que era o jeito de Lara. Lara vivia no seu próprio mundo, onde as regras de boa educação pareciam não existir. Ela não percebia o quanto suas atitudes podiam chatear as pessoas ao seu redor. Para ela, o mundo simplesmente funcionava daquela maneira. Ela pegava o que queria, respondia como lhe dava na telha
e achava que estava tudo normal. Mas lá no fundo, talvez bem escondidinho em algum cantinho do seu coração, havia uma pequena semente de curiosidade sobre como seria o mundo se as coisas fossem um pouco diferentes. Uma semente que naquela noite um sonho especial iria ajudar a florescer. Naquela noite, depois de pegar alguns biscoitos recheados diretamente do pote na cozinha, sem pedir licença, Lara foi para a cama. Adormeceu rapidamente, sem se lembrar de dizer boa noite aos seus pais. Então, o sonho começou. Um sonho muito estranho e, de certa forma, muito revelador. Capítulo 2. O mundo de ponta cabeça. Lara adormeceu, mas seu sono naquela noite não foi um sono comum. Foi um sono que a levou para um lugar muito diferente, um mundo de ponta cabeça. Não que as árvores estivessem de cabeça para baixo, mas tudo parecia ao contrário do que deveria ser. As cores eram um pouco apagadas e as pessoas... Ela se viu em uma rua. Era parecida com a rua de sua casa, mas ninguém sorria. Seus cabelos travessos pareciam ainda mais rebeldes naquele lugar, e seus olhos curiosos agora estavam confusos. Lara tentou atravessar a rua. Um carro buzinou alto, mas não parou. Um ciclista passou raspando, sem nem olhar. Ninguém disse bom dia, ninguém se importava. Ela chegou perto de uma banca de frutas. Estava com sede. "Me dá uma maçã?", pediu Lara sem por favor, como de costume. O vendedor apenas olhou para ela com cara feia e virou as costas. Lara ficou surpresa. Como assim? Ela tentou alcançar uma maçã, mas o vendedor, sem dizer uma palavra, empurrou a mão dela para longe. Lara sentiu uma pontinha de raiva. Que rude! Ela pensou. Lara continuou andando. Viu uma criança cair e derrubar todos os seus livros. Lara parou, pensando em ajudar. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, um adulto passou e chutou um dos livros, sem se desculpar, e seguiu em frente. A criança chorou, mas ninguém parou. Ninguém ajudava ninguém naquele mundo. Ela viu uma senhora tentando abrir uma porta pesada. Lara pensou, vou ajudar. Mas antes que pudesse ir, um homem empurrou a senhora para o lado, abriu a porta para si mesmo e bateu-a na cara dela, sem pedir licença. A senhora suspirou triste. Lara ficou de olhos arregalados. Que lugar era aquele? Ninguém pedia por favor, ninguém dizia obrigada e ninguém dizia com licença. Ninguém se ajudava. Todos eram malcriados. E de repente, Lara se viu em uma situação. Ela estava perto de uma vitrine cheia de doces, muito parecida com a confeitaria de seus pais. Seus olhos brilharam. Ela correu para pegar um bolo, mas antes que sua mão alcançasse, uma menina grande e estranha se meteu na frente. Pegou o bolo mais bonito e saiu correndo, sem nem olhar para Lara. Lara ficou com a boca aberta. "Ei, esse era o meu bolo! Que malcriada!" exclamou ela indignada, mas a menina nem olhou para trás. Lara sentiu um aperto no peito, uma sensação muito, muito ruim. Era a mesma sensação que ela via às vezes
no rosto dos clientes na confeitaria ou dos avós depois de dar um presente. Ser tratada daquela forma não era bom, não era nada bom. Ela começou a sentir um incômodo enorme, um nó na garganta, o coração batendo diferente. Não era divertido ser tratada daquele jeito, era solitário, era triste. E de repente, Lara percebeu algo. Aquelas pessoas, elas estavam agindo com ela do mesmo jeito que ela agia com os outros. O mundo de ponta cabeça estava mostrando a Lara um reflexo muito estranho. Um reflexo que a fez sentir uma tristeza profunda. Mas no meio de toda aquela rudeza, uma pequena luz começou a brilhar no coração de Lara. Uma luz que mostrava que talvez o mundo não precisasse ser assim e que ela poderia fazer a diferença. Lara sentiu um puxão. O mundo de ponta cabeça começou a girar. As cores se misturaram e ela sentiu a cama macia novamente. Capítulo 3 – O despertar do coração gentil. Lara abriu os olhos. O teto do seu quarto estava ali, igualzinho. O sol entrava pela janela, pintando um pedacinho da parede de dourado. Tudo estava normal, mas Lara não estava normal. A cabeça dela estava cheia de imagens daquele mundo de ponta cabeça, onde ninguém era gentil, onde ninguém ajudava e ninguém sorria. Ela se sentou na cama, abraçando o travesseiro. A sensação de ter o bolo roubado, de ser ignorada, de ver a tristeza nos olhos da senhora que teve a porta batida na cara. Tudo isso ainda estava muito vivo em seu coração. Era uma sensação horrível, um aperto, uma tristeza. E de repente, Lara percebeu. Aquele mundo era como ela agia. Ela era a menina que pegava os doces sem se importar, que não agradecia os presentes, que não pedia licença. Ela era a menina que fazia os outros sentirem aquele mesmo aperto no peito que ela sentiu no sonho. Uma lágrima teimosa escorreu pelo seu rosto. Não era uma lágrima de raiva ou de birra. Era uma lágrima de compreensão, de tristeza por ter agido daquela forma. E ao mesmo tempo, uma lágrima de esperança. Porque agora ela sabia como era ser tratada daquele jeito. E sabia que não era bom. Lara se levantou da cama. Aquele dia seria diferente. Ela desceu as escadas e viu sua mãe na cozinha preparando o café da manhã. Bom dia, mamãe, disse Lara com uma voz um pouco baixinha, mas com um sorriso verdadeiro. Sua mãe se virou surpresa. Lara não costumava dizer bom dia assim. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Sim, mamãe. E obrigada pelo café da manhã, disse Lara ao ver a mesa posta com pães e frutas. A mãe de Lara sorriu. Um sorriso que ia de orelha a orelha. Era um sorriso que Lara nunca tinha visto antes. Um sorriso de pura alegria. Mais tarde, na confeitaria, Lara viu a fila de clientes. Ela sentiu a velha vontade de correr e pegar um doce. Mas então, ela se lembrou do bolo roubado em seu sonho. Ela respirou fundo e foi até o balcão, onde um senhor esperava. Com licença, senhor, disse Lara. O senhor gostaria de um brigadeiro? Eu posso pegar para o senhor. O senhor, surpreso, sorriu. Ora, muito obrigado, mocinha. Que gentileza!
Lara pegou o brigadeiro com cuidado e entregou ao senhor. Ele agradeceu novamente e Lara sentiu um calor gostoso no peito. Era muito melhor do que pegar o doce só para ela. À tarde, um amiguinho veio visitá-la e trouxe um presente, um livro de colorir. Lara abriu o pacote com cuidado e seus olhos brilharam ao ver os desenhos. Que lindo! Muito obrigada! Eu amei! Disse Lara, olhando nos olhos do amigo e dando um abraço apertado. O amigo ficou tão feliz que seu sorriso iluminou o rosto. De nada, Lara! Vamos colorir juntos? Vamos! Respondeu Lara e pela primeira vez ela sentiu que o presente era muito mais divertido quando compartilhado. Os dias se passaram e Lara continuou a mudar. Ela pedia por favor, dizia obrigado e oferecia ajuda. Pedia com licença. As pessoas ao redor começaram a sorrir mais para ela. Os clientes da confeitaria elogiavam sua educação. Seus primos e amigos adoravam brincar com ela, porque agora Lara sabia compartilhar a alegria. Lara descobriu que ser gentil não era chato. Era como acender uma luz dentro de si, que iluminava não só o seu coração, mas o coração de todos ao seu redor. Ela percebeu que um mundo onde as pessoas se tratam com carinho e respeito é um mundo muito mais bonito, doce e feliz. E assim, Lara, a menina que um dia foi mal criada, se tornou a Lara de coração gentil. Ela aprendeu que a verdadeira doçura não estava nos bolos e biscoitos da confeitaria, mas nas palavras e atitudes que tornavam o mundo um lugar mais doce para todos.